Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Luciana Aragão. Se você me conhece aí do Instagram, estou fazendo uma série de bate-papos sobre assuntos muito importantes e trazendo as minhas amigas maravilhosas, né? Que eu já disse que eu não posso guardar só para mim. Então, hoje tem a Amanda, lá de São Luís do Maranhão, para conversar um pouquinho sobre racismo com a gente. Obrigada, Amanda. E queria que você se apresentasse para a gente. Olá, gente, muito obrigado, Lu, pelo convite. Eu sou nutricionista e, como ela já me apresentou, eu sou aqui de São Luís. E vai ser muito importante a gente bater esse papo com vocês, até para que a gente possa, né, trazer alguns pontos e para que a gente possa também melhorar o nosso atendimento. E como pessoa também, né, a gente precisa se livrar de alguns tipos de coisas que a gente pensa, né, preconceitos. Sim. Então, hoje, mais do que nunca, eu estou aqui só para ouvir e para aprender com a Amanda. E eu queria que ela começasse falando um pouquinho. Eu sei que o assunto é complexo, que a gente não esgotaria nem numa pós-graduação, né? Não seria possível, são muitas questões aí, mas que ela explicasse um pouquinho para a gente o que é o racismo estrutural. Bom, o racismo estrutural ele está em das diversas partes, em tudo que você possa imaginar, em todos os espaços que o indivíduo ele está inserido, o racismo ele vai estar ali, né? Então, ele vai permear todos esses espaços e a maioria das vezes, nem sempre a gente vai conseguir perceber que aquilo ali é um ato de racismo e até o próprio negro ou preto, né? Ele não vai perceber aquilo, né? Porque existem diversas formas de racismo. A gente tem o racismo recreativo, que é aquele racismo que vem em tom de brincadeira, né? Vem com aquele tom assim meio gentil de toque, mas que também é racismo. Então, por isso que é muito difícil a luta contra todos esses tipos de racismo, porque tem uns que a gente consegue perceber e tem outros que parece ser muito natural. Por isso que ele está ali inserido em todas as bases, desde a educação até, até em coisas mínimas, né? Num atendimento ao shopping, quando você vai ao shopping, né? E aí é bem difícil trabalhar com isso, tanto para pessoas que ainda estão se descobrindo, porque a consciência negra, ela também chega para a gente que é negro, que é preto, a gente não consegue perceber assim de primeira, é uma consciência mesmo que a gente tem que estudar. Então eu convido você preto também negro a estudar sobre sua história, que só assim a gente consegue melhorar e combater mais veemente essas formas de racismo. Sim, começa desde como a nossa história é contada, né? Uma história contada por brancos, numa perspectiva de brancos, até as pequenas coisas do dia a dia. Então é uma luta, infelizmente, né? E essa desconstrução só vai acontecendo aos poucos. Como eu ouvi a Gabi dizer hoje, ninguém nasce desconstruído. Então, Exatamente, ninguém é construído, né? E é ninguém por isso que é nasce muito desconstruído. importante também, assim, a gente ver do ponto de vista, você que é branco também, perceber que nem todo negro ele vai saber sobre diversos temas de racismo, né? Então a gente precisa entender que aquele negro ele não criou o racismo, ele está inserido ele está inserido ali como vítima nessas práticas e nem tudo ele vai saber responder. Então é interessante que você, branco, também procure e saiba qual é o seu lugar para que você possa ser aliado também na luta contra essas práticas. Sim. E dentro desse racismo estrutural, nós temos o racismo científico. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também. Bom, o racismo científico, como eu já falei, né, o primeiro, que é o racismo estrutural, você vai ver que ele está em todas as bases estruturais da nossa sociedade. E na ciência não poderia ser diferente. A gente tem muitos relatos de racismo científico e como que isso se desenvolveu durante todos esses anos, né? A gente tem, se eu fosse fazer uma linha do tempo, eu começaria falando sobre o darwinismo social, né, que eram práticas que foram retiradas, algumas ideias que foram retiradas das teorias de Darwin, que eram feitas, né, que foram feitas exclusivamente para espécies, para animais, e aí, de alguma maneira, foram inseridas também para falar sobre o desenvolvimento dentro da sociedade humana, né?
E aí dividiram-se, falaram que um grupo específico de pessoas, nesse caso os negros, eles não conseguiriam, eles não teriam capacidade de se desenvolver porque eles não acompanhariam a evolução humana, né? Porque eles eram menos inteligentes, eles eram menos hábeis para fazer alguns tipos de habilidade. E por isso se dá por aí os estudos, né, do racismo científico. Então, essas pessoas que foram lidas como seres que eram desprovidos de inteligência, obviamente eles não seriam capazes também de produzir conteúdo científico. Então, é por isso que às vezes acontece aquelas perguntas: você é médico? Porque acha que não é o lugar, aquele lugar de fala, porque a pessoa, talvez porque é preta, não tem inteligência, e aí vai começando daí. E isso vai dar vazão para outros estudos, né? Por exemplo, com o estudo da criminologia, que vai identificar, que identificou pessoas negras por suas características e que elas eram mais propensas a cometer crimes. Então, aí a gente já começa o apagamento, né, dessas pessoas, a invisibilidade dessas pessoas como seres humanos dentro da sociedade. Sim. E fala um pouquinho para gente como é isso na questão do IMC, que nós estamos na nutrição. O IMC, você que está assistindo já deve ter escutado muitas vezes, mesmo que você não tenha ido a um nutricionista. IMC, Precisa nem ser da área. Nem precisa nem ser da área. Você conhece, você já até calculou isso. Já até calculou. Então, o IMC a gente usa como parâmetro ali, como uma estratégia dentro do consultório para avaliar um parâmetro em questão. O problema é que esse IMC ele foi altamente exclusivo, né? Ele selecionou pessoas que tinham certos tipos de altura, certos tipos de características e que já não eram, né? Com certeza não eram pessoas negras, né? E aí eu estudando bastante, procurando, eu vi que o criador, que foi o Kelé, ele era também assim bem familiarizado e também gostava muito de contribuir com o estudo da criminologia, que foi o que eu falei anteriormente. E aí ele criou também uma regra de homem padrão. E aí a gente já vai entendendo como é que esse padrão foi construído. E por isso que a gente fala hoje que o IMC ele é uma maneira excludente, né? Tanto de corpos quanto de pessoas com suas características negroides também. E aí a gente vê numa população como a brasileira, como a gente vai falar de IMC? E ainda mais chegar no consultório e avaliar a pessoa por isso, né? Então aí é mais um ponto. É um ponto que a gente fala isso, às vezes as pessoas dizem, não, vocês vão excluir o IMC das práticas do consultório? Talvez, né? Talvez. Mas é importante que as pessoas entendam que a gente tem outras maneiras de avaliar a saúde de um indivíduo. E quando a gente tem essa consciência de que é uma prática que exclui muitos corpos, exclui muitas pessoas, eu acho que também é uma hora de pensar assim, por que não mudar? Por que não procurar uma outra forma, né? A gente tem outras estratégias que são também cientificamente baseadas em coisas reais, e aí a gente pode fazer uso também. Sim. E também tem tantas outras questões importantes para a gente se debruçar, como as recomendações diferentes para a população negra, por exemplo, como no caso da exposição ao sol pela vitamina D, né? Exatamente. Foi uma coisa que eu também descobri estudando com as meninas. Eu também não tinha noção de que isso era um problema. E para você ver que a gente vai sempre ao consultório médico, e eu já tive alguns problemas de pele por causa do sol, e eu sempre usava o fator errado. O fator errado que não era de acordo com a minha melanina. Então, essa população, ela tem um fator que vai diminuir, né, a captação dessa vitamina D, e isso vem sendo ensinado há muito tempo. E o que as pessoas aprendem dentro da faculdade é que a gente tem que ligar mesmo, é só mesmo para anemia falciforme, que não é só isso. Por exemplo, a maioria dos cânceres de próstata
são em pessoas negras. Então, assim, esse cuidado deveria ter, tem que ser acontecido antes, né? Tem que ter esse cuidado antes. Porque o que acontece? Eles, dentro da população, é de maior prevalência os cânceres de próstata e de cânceres de mama. E aí esses cânceres, eles tendem a ser mais agressivos. Então, por que não pensar também em políticas que vão prevenir com mais eficiência, né? Falar mesmo para o seu paciente, quando ele vai ao seu consultório, que precisa ter o cuidado, e isso vai melhorar a saúde da população, porque querendo ou não, querendo você ou não, nós somos metade da população do mundo, não tem jeito. Eu acho que bem mais da metade, não tem jeito. Tem que melhorar. A gente tem que pensar no próximo, né? Isso é uma coisa empática também. Quando eu estudo sobre essas coisas, é uma coisa empática. A gente está falando tanto de empatia agora na era da quarentena, acho que deixar um tempo para estudar sobre isso é maravilhoso. E saúde é para todos, e saúde precisa ser inclusiva. Exatamente. Política pública de saúde tem que ser inclusiva, né? Então, para fechar o nosso papo, eu queria te perguntar como é ser uma nutricionista negra preta. Essa foi uma pergunta que eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou responder? Porque tinha outra pergunta também, né? Tinha outra pergunta de como que é ser dentro da faculdade. E eu ia responder para você, até falei com você na conversa, que eu não tinha noção ainda. Mas aí pensando aqui, sempre tem aquela pergunta assim para você que é nutricionista, que já teve que colocar as suas tranças dentro de uma touca. Sempre lhe perguntaram assim, essa touca vai caber na sua cabeça? E Como é que você vai normalmente fazer não para cabe, porque a colocar? touca não é Normalmente, pronta. normalmente Porque não a touca é cabe, né? pequena, não é o A touca é cabelo. pequena. Não é o cabelo, exatamente. E aí, diversas coisas, né? A gente vai se embranquecendo durante o período que a gente está ali. Porque a gente não consegue perceber. Aqui em São Luís, a gente tem a população, em sua maioria é preta, mas dentro desses espaços ainda falta representatividade. Eu tive algumas professoras pretas maravilhosas, que eram muito muito presentes também, né, na forma do cuidado com os alunos, e isso era inspiração. Então, assim, dentro da faculdade, se tivesse mais, talvez a gente, quando saísse, a gente não se sentisse tão só e procurando, meu Deus, eu vou seguir o quê? Eu vou seguir quem? Porque não tem muita representatividade. Quando você estuda também em corpos, nas aulas de anatomia, eu não tive aulas de anatomia com cadáveres, foi com bonecos, né? Com peças. E as peças são todas brancas, né? As peças são todas brancas. Mas aí quando você vai numa aula de anatomia em outras faculdades, eu tive a possibilidade de ir numa federal que tem os cadáveres, todas essas pessoas são pretas. Então você vê aí a discrepância do que pode e o que não pode estar indigentes são inserido. pretos. Gente, então, por que não olhar para essa população? Por que eu não posso me ver num professor, mas posso me ver num indigente? Porque eu não posso, né? Não posso ter um modelo, mas posso me ver naquele cadáver que está sendo estudado, que também vem falando do racismo científico também, que as pessoas eram estudadas em vida e continua fazendo isso, né? Se continua fazendo isso de maneira muito forte ainda nos dias de hoje. E ser profissional, isso veio também para quando eu me descobri. Acho que quando eu comecei a estudar um pouco da abordagem comportamental, eu acho que isso que me fez abrir os olhos também para entender e me autoconhecer como profissional negra, né? Eu sei, a gente percebe, né, os espaços que a gente está inserido, quais são os olhares. Eu me lembro de uma aula que a gente fez sobre no Genco, que a gente falava sobre o jaleco. Hoje eu consigo utilizar o jaleco em outro lugar. Quer dizer, eu consigo não utilizar o jaleco, porque o lugar onde eu atendo agora tem muito mais a minha cara. O lugar onde eu atendo as pessoas, em sua maioria, as pessoas que eu atendo já me conhecem, sabem que a população que eu atendo também é mais preta, mas antes o jaleco servia como forma de me autoafirmar naquele lugar e forma de segurança também.
era seguro para mim estar dentro do jaleco e dizer aqui, ó, não, olha aqui meu nome, ó, nutricionista, Amanda Cristina aqui embaixo. E isso é tão pesado você ter que usar uma coisa para você se autoafirmar. E ainda assim, mesmo assim, isso não era visto dessa forma, né? Então, assim, é muito complicado, mas eu acho que hoje, a gente formando rede de pessoas que possam se entender, pessoas também pretas que têm se levantado, então você também que é preto, você que é negro que está assistindo, se cerque dessas pessoas para que você possa entender, né, essa jornada de autoconhecimento, trocar ali a figurinha, o que foi que aconteceu, para você entender o momento que você está passando e para ter um braço forte, né? Porque nem sempre as pessoas, nem sempre a gente vai ser forte o suficiente para estar todo o tempo batendo de frente, todo o tempo militando. Não é esse o processo, né? Então a gente precisa se cercar dessas pessoas para entender o que a gente está passando. Sim. Queria agradecer muito a Amanda por tudo, por todos os ensinamentos, toda a troca. Não é uma obrigação, né, a pessoa preta vir falar, explicar, então Não, exatamente. agradeço a gentileza da Amanda por todo o ensinamento, por toda a conversa de hoje. Eu acho que a gente precisa, dentro da nutrição, trocar mesmo. E eu sou muito feliz das meninas que o Genco me trouxe, porque, olha, eu fui conhecer a Amanda lá em São Luís do Maranhão, e não, sem o Genco a gente não teria conseguido essa Não proeza. Então, teria, é o né? lado bom da internet, né? Estamos usando aí a Exatamente. favor e conectando a nutrição sem picuinha, né, gente? Vamos unir a classe, Vamos unir. fortalecer e fazer uma nutrição diferente. Muito, muito Você falou uma obrigada. coisa muito importante, que é a não necessidade de pessoas pretas virem explicar alguma coisa. Mas esse também é um convite para você, preto e negro, se você tem esse espaço, né? Eu não tenho um Instagram de bastante pessoas, né? Não tenho muitos seguidores, mas é um espaço que eu consegui e que eu acho que diversas vezes eu preciso estar não inspirando pessoas brancas para falar do assunto, mas inspirando pessoas pretas para se posicionar, que é possível sim, é difícil sim, mas a gente consegue, né? Então, usem os seus espaços para vocês falarem sobre as coisas que vocês acreditam, sobre as coisas que vocês passam. Muitas pessoas vão ver no seu perfil se você for nutricionista. Por que você está falando sobre isso? Acontece, vai acontecer bastante. Mas continue, porque tem pessoas que vão, assim, precisar da sua palavra, vão precisar do que você está falando naquele momento, né? Para poder seguir a caminhada. A gente precisa de representatividade de verdade, então vamos começar com a gente também. Sim, e isso independe de número de Instagram. Cada pessoa que é Exatamente. tocada, né? Se uma pessoa for tocada em algum ponto com esse vídeo, já valeu a pena. Já Então, valeu a deixar pena. o convite aí para vocês seguirem a Amanda. Já viram que é maravilhosa, né? Então, sigam aí o Instagram. Vou Maravilhosa deixar gente. A Lu é maravilhosa demais. Vou deixar a arroba dela aí embaixo. E essas meninas só me deixam com vergonha. Mas é assim, né? É muita sorte das mulheres que eu tenho perto de mim e o que eu quero trazer todas aqui. Obrigada. Até a próxima. Beijo, querida. Beijo.